Muito boa noite, mais um podcast, Oral Time Cast aqui na Jovem Pan. E hoje um convidado especial, Dr. Rainer, anestesia. Claro, Dr. Tiago Azevedo Martins, Dr. Guilherme Palladini e Dr. Ivan Marinheiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Doutor, vamos lá, Ivan. Então, vamos dar início aí, né? Uma dádiva ter nosso Dr. Rainer aqui com a gente, né? Anestesiologista aí, amigo de... Consideramos longa data? Longa data. Longa data já, né? Tem uns... Sim, alguns anos intensos, né? Intensos, né? Convívio diário. De convívio diário. É uma grande oportunidade de estar conversando com o Rainer hoje, que vai conversar com a gente sobre sedação, não só na odontologia. Claro que no contexto a qual a gente trabalha, né? Temos o buco aqui, o implanto, que não era muito aderente a utilizar a sedação, mas a gente muda os conceitos, né? E a gente trouxe você aqui, Rainer, para explicar um pouco, né, o que é a sedação. Vamos iniciar assim, para que os ouvintes aí, para quem está vendo a gente no YouTube, possa entender mais o que é utilizar do serviço de anestesiologia. Legal. Então, é um prazer aqui, obrigado pelo convite. Eu acho uma oportunidade ímpar poder explicar um pouquinho, né, essa parte da... essa união de forças, né, da medicina com a odontologia e principalmente nessa minha área de atuação da anestesiologia. Eu já tenho uma experiência de basicamente 10 anos fazendo sedação para odontologia, sedação fora anestesia, né, normal no centro cirúrgico e para buco-maxilo, né, para cirurgias um pouco maiores. Eu acho importante esse espaço aqui, a gente poder tirar algumas dúvidas, né? Sim. Então, falando um pouquinho da sedação, uma dúvida muito recorrente, né, que a gente encontra no consultório odontológico, é essa questão da cirurgia com anestesia, mas, né, eu tenho medo da anestesia, como é que eu vou fazer? Vai ser anestesia geral, eu vou fazer a cirurgia dormindo, acordado, eu vou sentir dor, não vou sentir. Então, são vários questionamentos. Muitos pacientes nem sabem que dava para envolver o outro profissional da área, né? No serviço odontológico. Verdade. Quando a gente... Muitos dentistas também não sabem. E muitos dentistas também, Sim. Na verdade, essa oferta da sedação para odontologia, engraçado que é uma coisa antiga, mas é difícil de engajar, né? É difícil de pegar, porque tem um preconceito, o próprio anestesiologista não gosta muito de sair do ambiente, da zona de conforto, do centro cirúrgico, né? A gente tem tudo à mão ali. Então, e o próprio dentista também fica, eu vou trazer um médico aqui, como é que vai ser? Isso vai onerar o meu tratamento, enfim. Mas a gente vem com o tempo, a gente está desmistificando isso, né? Hoje a gente já presta um serviço consagrado, né? A parte da sedação na odontologia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, tentando dar início, assim, para seguir uma linha de raciocínio, a sedação, basicamente, o que a gente faz? A gente tira a consciência do paciente durante o procedimento odontológico. A gente põe o paciente para dormir. Literalmente implante dormindo, né, doutor Tiago? Para dormir. Dormindo. Sabe que um tempo atrás ela começou com a história de implante dormindo. Eu falei, implante dormindo, isso aí não dá, velho. Não pega esse nome aí. Ela falou assim, não, implante dormindo é a melhor opção que tem que usar esse nome. Eu falei, deixa eu falar com o Rainer então, daí a gente vê o que faz. E assim, bem, vocês têm mais experiência na parte ambulatorial, no dia a dia com os pacientes. E é engraçado como a gente vê que o paciente tem quantas fobias, né? Uma delas para odonto, né? Sim. Os pacientes têm Bastante. paciente que tem pânico, pavor. Bastante. Só de imaginar que ele vai deitar ali, né? Sentar na cadeira do dentista e aí tem o barulhinho da broca, os famosos do motor. barulhinhos, né? Isso. E aí quando fala que tem que fazer anestesia na boca, mas você fala, não, mas vou enfiar uma agulha dentro da minha boca. Não, pelo amor de Deus. Então, e é muito gratificante quando a gente vê esse paciente que tem esse pavor tem uma solução para ele. Acordando do procedimento e perguntando, já acabou? Mas já Muito acabou bom. mesmo? Eu não vi nada, não senti nada. E você fala, já acabou, tá vendo? Aquele medo que o senhor tinha não precisa mais ter. Sim. Isso é bem legal, porque você vê que realmente o paciente ele se beneficia muito. E
Não, são várias vertentes, né? Vários benefícios que o paciente pode ter da sedação. E acho que a gente vai desenrolar sobre discorrer sobre. A gente tem inúmeras situações onde o paciente, não só da questão, né, da hipnose, do sono, de não ver e não se lembrar de nada da cirurgia e conseguir realizar o tratamento todo, a sedação também auxilia principalmente esses pacientes que têm outras patologias, né? Hipertensão, diabetes, um paciente já de mais idade, um paciente que tem outras comorbidades, um paciente que já infartou. Então, esse paciente, muitas vezes, ele é atendido no consultório odontológico e como ele, via de regra, né, só com um dentista, ele não está sendo monitorizado, ele não tem um acesso venoso, esse paciente pode descompensar, né? Ele pode fazer um pico hipertensivo. Quantas vezes vocês provavelmente já viram um paciente passando mal, sentindo, nossa, meu coração está acelerado, estou suando frio, acho que eu vou desmaiar, né? E isso, com o anestesista ali do lado, com a sedação, a gente consegue evitar. Então, assim, né? paciente, não só para o paciente que é extremamente ansioso, que tem alguma fobia, algum pânico, aquele paciente que tem a pressão alta, ele pode passar por esse procedimento sob monitorização e sob sedação endovenosa, no sentido de ele está sendo monitorizado sempre com mais segurança, um protetor cardiovascular ali para ele. Perfeito. Isso é uma dúvida muito comum, né? Falar, doutor, mas eu já infartei, sou diabético, tomo esse monte de remédio, eu posso fazer a cirurgia assim, posso tomar anestesia? Exatamente esse paciente que tem maior benefício, né? Por quê? Justamente por isso, por a gente estar monitorizando o paciente, por ter um médico do lado, a gente consegue fazer o controle pressórico, né? A própria ansiólise, as medicações que a gente faz já deixam o paciente mais relaxado, a pressão já diminui, a frequência cardíaca diminui. Evita ele ter um pico. Evita, exatamente. Na hora que o dentista... Reflete na cirurgia pra caramba, sangra menos, né? Sangra menos, exatamente, porque a menos. pressão está controlada. Aquele paciente que, por exemplo, o diabético, que chega lá no consultório, a gente faz o teste do HGT, né? A gente dosa a glicemia dele antes da cirurgia. Então, assim, coisas que normalmente o cirurgião dentista não tomaria conhecimento, se não tiver monitorizado, se não tiver vendo, passa a ver. E aí a gente passa a ter uma noção bem melhor do que está acontecendo com o paciente durante a cirurgia. E com essa grande vantagem, né? Como a gente está com acesso venoso, a gente pode lançar mão das medicações que forem necessárias. Então, se a pressão estiver mais alta do que deveria, a gente tem um remedinho para baixar a pressão. Se a pressão estiver muito baixa, tem um remedinho para subir a pressão. Então, ou seja, a gente consegue ir dosando, dominar controlando ali. A gente consegue ir dosando. Uma coisa que muitos pacientes, às vezes quando a gente oferece, você é ansioso e tal, pode trazer um anestesista aqui na clínica, faz com sedação, você fica tranquilo. A pergunta mais frequente que tem, não, mas como assim? Eu não vou estar no hospital, eu não vou estar respirando, como é que é isso? Porque o paciente realmente ele associa a sedação mais presença de um médico anestesista com aquela coisa de hospital, que ele não respira, que ele precisa de dor. Mas explica pra gente como é que funciona isso e por que o paciente continua respirando, continua tendo os reflexos normais dele. Isso é uma dúvida muito, muito comum, né? A gente, quando fala em sedação e anestesia no consultório do dentista, o paciente, a primeira coisa que ele fala, não, doutor, mas eu tenho medo da anestesia geral, não vou tomar anestesia geral, não quero. E são coisas completamente diferentes, né? Existe uma coisa que quando o paciente perde a consciência, né? Assim, a gente induz o sono no paciente ao ponto dele estar dormindo e não lembrar daquilo. Na anestesia geral, isso também acontece. A gente também tira, né, a consciência do paciente. Porém, em profundidades completamente diferentes. Né? Então, a sedação, a gente tem uma escala. Tem várias escalas hoje, mas a escala mais conhecida é de Hansen. A gente tem, digamos assim, 6 níveis de sedação. Não é Heiner, é Hansen. É Hansen. Então, nós aqui, batendo papo, conversando sem nenhuma medicação, seria uma escala 1. Esperto, completamente acordado. E aí você vai começando a ansiólise, vai começando a aumentar o sono, relaxar o paciente, essa escala vai para 1, para 2, para 3, para 4, até chegar em 6. 6 é um paciente que você
se ele tivesse sedado aqui, você sacode, ele não vai te interagir com você, não vai abrir o olho, não vai responder aos comandos, tá? Provavelmente ele só vai sentir algum estímulo álgico, doloroso. Não é esse o objetivo na clínica odontológica. A gente quer manter um paciente numa escala ali entre 3 e 4. O que seria essa escala entre 3 e 4? É um paciente que, se você... Guilherme, você consegue abrir o olho, abre a boca, você abre a boca, tá? Ele responde a comandos ainda, né? Exatamente. Por isso, inclusive, que é chamada de sedação consciente. Né? Apesar dele não lembrar disso depois, porque uma das grandes vantagens é que uma das medicações que a gente usa lá, que é o midazolam, é um benzodiazepínico, mas o mais comum é o midazolam. Ele dá uma amnésia retrógrada, então, assim, é a hora ali que a gente injeta a medicação, ele tem alguma coisa de memória. Dali para frente, aquele episódio cirúrgico, ele não vai se lembrar daquilo. Deixa eu contar uma história para você, já que estamos falando desse tema. O meu bisavô, ele era prático de dentista, que antigamente não tinha faculdade, então ele era prático, ele só extraía dente. E meu avô, ele acordava de manhã, abria a janela, ele contava isso para mim, já faleceu, mas ele abria a janela, olhava para ver quantos cavalos tinha amarrado na árvore, para ele saber se ele acordava o pai dele mais rápido ou depois, porque ele só tirava dente e fazia dentadura. Isso lá em Piracicaba, mas isso era a vida deles, todo dia. E o trabalho do meu avô era afiar a agulha. Então a agulha não era igual, era tudo fininha, descartável, troca. Era uma agulha que ele afiava para poder usar no próximo paciente. E era assim. Então era esse o padrão. Então assim, a gente imagina que muito tempo atrás, não tanto assim, vamos falar 40 e poucos anos atrás, era muito mais traumática a odontologia. Então hoje a gente ainda tem resquício, porque as pessoas que vêm fazer implante hoje são pessoas que perderam os dentes lá atrás, nesse momento difícil da odontologia. Que foi, né? extremamente traumático. Então, assim, você falou no começo lá sobre a agulha, que o paciente tem medo por causa disso. Ele veio com essa memória. Então, ele chegou pra gente, vamos falar, ontem a gente atendeu uma senhorinha de 88 anos. Essa paciente perdeu o dente com 16. Ela perdeu antes do meu avô estar trabalhando com isso. Então foi nesse momento de afiar a agulha. Então ela chega traumatizada. Então assim, às vezes a pessoa fica usando uma dentadura por muito tempo e fala assim, ele fala de implante lá, o outro fala de implante ali, eu vejo as pessoas fazendo implante. Né? Parafuso. Não é comigo isso aí, não é pra mim, porque eu não posso. Já bloqueia ali o sonho. Então, às vezes a pessoa tem um sonho e não realiza esse sonho por causa de medo. Então essa questão do implante dormindo, que a gente fala aí, é um sonho que a gente consegue realizar da pessoa através dele dormindo. E você falou da amnésia. O que é a amnésia? É uma amnésia lacunar, né? Que a pessoa esquece aquele momento. Então, o paciente está sofrendo... Porque assim, a pessoa usa uma dentadura desde os 16 anos, está com 60, 50. Não para mais, porque o osso serve para segurar o dente. Quando você perde o dente, o osso vai indo embora, vai diminuindo cada vez mais, reabsorve. E aí a dentadura não para, chega num ponto, 2, 3 trocas a cada 4, 5 anos troca a dentadura, 2, 3 trocas, a dentadura não para mais. E a pessoa, às vezes você chama ela para passar um final de ano, vai chamar para ir na casa dos amigos, para fazer alguma coisa, a pessoa não vai, então ela se priva da vida social porque ela tem receio de ir aceitar o convite porque a dentadura não vai parar, ela não sabe o que vai acontecer, vai entrar um alimento ali atrás, vai passar uma vergonha, então ela não vai. Aí ela fala assim, não, mas eu não tenho o que fazer, porque o implante eu não quero, tenho medo. Só que conflito, né? É um conflito, então ela fica lá, eu passo a vida sofrendo, mas já faz 30 anos que eu tô assim, só que cada 4, 5 anos vai piorando a situação. Sim. Então ela chega num ponto tão traumático que para realizar o sonho dela, ela não imagina que existe essa possibilidade e existe. Através da anestesia, a pessoa nem sabe o que aconteceu. Ela chega lá, faz, se combina, marca, faz, começou o procedimento. Quando ela termina, ela não lembra que ela fez. Então, é um sonho que realizou, nem tipo viu, assim, né? Foi assim, ó. Pau, superação do trauma dormindo, literalmente, né? Então, é muito interessante. Dormiu sem dentes e acordou. Acordou com dentes. É muito interessante isso aí. E foi o que eu falei agora há pouco, aqui no início. É muito gratificante quando você vê esse paciente acordando, né? Um paciente que 30, 40 anos, que ele não consegue fazer um tratamento odontológico adequado, por medo, por pânico, e quando ele acorda, ele termina o tratamento, ele fala... Ué, já foi? Mas já acabou mesmo. Já acabou. Já acabou. E aí quebra isso tudo, né? Desarma o paciente, porque ele fala, não, realmente, não preciso mais ter medo de ir ao dentista e fazer o que eu preciso fazer. Agora que você falou essa questão da prótese, né? O paciente fica com aquela dentadura, principalmente a superior, que, né, tem
tampa o palato, né? O céu Perde da boca, sensibilidade, você perde né? sensibilidade, diminui o gosto dos alimentos. Então também tem esse lado, né? Não é Sim. só questão da estética, é a autoestima, enfim, é a vida, né? É uma qualidade de vida que a Envolve pessoa qualidade, é né? privada, ou uma autoestima que a pessoa é privada por não poder fazer as coisas do cotidiano, que pra gente é uma coisa normal. Eu fiz uma cirurgia faz uns 2 anos, mais ou menos. Eu me lembro até hoje porque o paciente falou assim, olha, o que eu mais gostei é que eu consegui comer alface de novo. Eu não Nossa. conseguia comer alface porque meu dente não triturava. Agora eu consigo comer alface. Então é uma coisa que você nunca ia pensar Nunca na vida, imaginar. que a pessoa não consegue comer alface e isso faz falta pra ela. Porque pra gente vai ali e come alface, você nem liga muito. Mas Sim. pra uma pessoa que é Pra ela faz a restrita, diferença faz total, diferença. né? E assim, um outro, né, você falou agora, eu fui lembrando de algumas coisas. Um outro benefício, né, da sedação em si, não é só essa questão de dormir, né, de o paciente fazer o tratamento sem ver e sem sentir nada. É que a gente aproveita durante a cirurgia, já que estamos com acesso venoso, a gente pegou uma veia do paciente, botou um sorinho, está fazendo remédio para ele dormir, ele está monitorizado ali, né, um aparelhinho mostrando a frequência cardíaca, a pressão, a oximetria, a quantidade de oxigênio que ele está no sangue, se ele está respirando, como é que ele está. Além da gente estar vendo isso tudo, a gente aproveita que já está com acesso venoso e já Fazer as drogas medir. sistêmicas, né? Exatamente. Eu Então, ia a gente já entrar faz nesse tema. antibiótico, a gente já faz um corticóide, já faz um anti-inflamatório, já faz um analgésico. E o que acontece? É impressionante a diferença do paciente. Quando você vê o paciente 2, 3 dias depois, um paciente que fez a cirurgia sedado e o outro que não fez a cirurgia sedado. Por quê? A gente interrompe aquele processo inflamatório, aquela resposta que o corpo vai dar ao trauma da cirurgia, já é interrompido no início. Antes mesmo de Antes de começar, antes de ocorrer, do né? cirurgião incisar, fazer uma extração, fazer um trauma da cirurgia, que é normal, mesmo sendo um trauma controlado, é um trauma, a gente consegue bloquear, diminuir muito a resposta inflamatória do corpo, do organismo. Então, o que acontece? No dia seguinte, você vê o paciente não está com aquele rosto inchado, não sente dor, né? A reabilitação dele é muito mais rápida, né? Então, assim, dessa parte eu só vejo vantagem. Você sabe que tem um outro fator limitante, que às vezes a pessoa não pensa nisso, mas eu tenho vários casos, que como a gente trabalha com bastante paciente, vai fazer 20 anos que eu trabalho com isso, a gente tem muitos casos de pacientes que são limitados ao tratamento odontológico, com cárie, com um monte de coisa que não consegue resolver e sente dor e não tem o que fazer, por causa de ter ânsia. Você encosta na língua do paciente, o paciente tem ânsia, não dá para tratar, não tem o que fazer. Sim. E com a sedação, a gente trabalhou uma vez com a sedação um tempo atrás, que o paciente chega, nem precisa afundar muito ele, você só faz o medicamento para não dar ânsia, para ele controlar isso aí. Ele já relaxa e você consegue fazer todo o procedimento. A gente fez um paciente um dia, que a gente fez tudo. Abriu num dia, ele fazia muitos anos que ele não tratava, tinha vários problemas, inclusive estéticos, que ele não conseguia fazer, porque encostava, ele passava mal, talvez um pouco psicológico também. Mas a gente conseguiu abrir tudo, fez canal, fez prótese, fez tudo numa vez só por causa da sedação. Isso, era uma coisa que eu ia comentar também. Mais uma vantagem da sedação na odontologia é essa. Você consegue otimizar o tratamento. Então, assim, digamos, vou dar um exemplo, um paciente que vai tirar um terceiro molar, um siso, o famoso siso. Não, eu vou tirar o siso. E às vezes o paciente tem 4 sisos para tirar. Ele acordado, dificilmente ele deixaria os dentistas tirar os 4 numa sessão só, cirúrgica. Já seria difícil tirar um, né? Já seria difícil tirar um, porque ele já, por causa do pânico. Então, mais uma vantagem, a gente otimiza o tratamento. Ele consegue tirar os 4, ele tem uma resposta ao tratamento melhor, economiza em termos de idas ao dentista, o transtorno, porque a gente tem que parar de desmarcar trabalho, escola. Além do que, como ele vai ter um momento que ele vai esquecer, o Guilherme pode demorar 2 horas, 1 hora e meia. Não tem problema, né? Ele vem devagar, né? O tempo cirúrgico problema, tem isso, né? Facilita a vida do cirurgião. Até me elogio. Ele não vai nem lembrar. Nossa, eu não vi nada, mas já tirou, doutor? Isso é bom mesmo, né? Mal sabe ele que ficou 3 horas lá. O tempo cirúrgico qualitativo é O cara assim chega mesmo. na hora do almoço e sai de noite. Tipo, nossa, como passou rápido hoje. Isso é verdade. Doutor, deixa eu te perguntar. A gente tá falando só de casos complexos, né? De extração, de implantes, etc. Só que dos procedimentos mais rápidos, mais, assim, básicos, talvez, é possível? Por exemplo, vamos supor que um paciente ele tem extrema agonia do barulho do motorzinho e a famosa limpeza, que não é assim que se pronuncia, enfim.
Para essa pessoa, ela pode fazer sedação? Pode. Não existe restrição em relação à sedação para qualquer procedimento odontológico, na verdade, né? É claro que tudo tem um custo, né? A sedação Sim. também onera um pouco o tratamento, porque tem essa questão de você tem que pagar o anestesista, sim, né? Isso tudo tem um né? custo. Então, assim, existe uma relação custo-benefício. Vou fazer uma limpeza, como você falou, eu vou ter que fazer uma restauração, estou com uma cárie em um dente. O dentista vai cobrar um valor X. Tem um valor Y da anestesia Sim. separado. Então, se o paciente não tiver problema com isso, Tiver de acordo, né? se ele quiser, mas vou dormir para fazer uma cárie, pode dormir para fazer uma cárie. Não tem problema. Eu acho engraçado que a minha filha, ela tinha uns 5 ou 6 anos, hoje ela tem 9. Ela fez uma restauração lá, ela dormiu, só que ela não tomou anestesia, ela tomou só local. Ela chegou a dormir. Eu vejo hoje que é difícil, tem crianças que não deixam, né? E ela tomou só ali para local. Ela dormiu durante o procedimento. E a restrição de idade, diante disso, existe? A partir de quanto tempo pode dormir? Na verdade, assim, falando especificamente da anestesiologia, da sedação, não tem contraindicação de idade. Só que aí a gente entra num outro âmbito que é uma sedação fora de um hospital, fora de um centro cirúrgico, numa clínica odontológica. Né? Então, crianças abaixo de 5, 6 anos, elas têm uma hiperreatividade de via aérea. Tá, resumindo, assim, elas engasgam e tossem e fazem mais frequência do que uma criança que já está um pouquinho mais desenvolvida a partir dos 6 anos. Então, abaixo disso, não é que não dê para fazer, dá, então, sem problemas. Mas eu evito justamente por isso, porque quando vai manipular ali a cavidade oral e pode ter um sorinho ali da caneta da irrigação cair lá na garganta, na orofaringe, aí a criança pode fazer um laringoespasmo, e aí já é uma situação. E fora isso, crianças muito pequenas também, 3, 4 anos, elas não deixam a gente pegar a veia, né? Tem que dar uma é difícil também ter um procedimento tão complexo nessa idade, né? A primeira dentição, né? O vulgo dente de leite. Então, assim, em casos mais drásticos, aí realmente, assim, drástico eu digo, a criança, né, tem... Às vezes as mães usam a mamadeira da noite com açúcar, achocolatado, com suco, e não escovam, não higienizam direito, a criança vai dormir, enfim, e aí isso vai passando 2, 3 anos e eu já anestesiei algumas crianças, aí eu tenho que levar para o hospital, centro cirúrgico, aí é anestesia geral, aí é outro patamar, mas assim, já fiz várias crianças de 6, 7, 8, 10 anos iam no consultório, às vezes para procedimentos rápidos, né, para soltar um freio de língua, né? Essa semana a gente tirou um cisto, qual é o nome técnico? Enucleação? Não, é um cistozinho que faz num trauma, né, em criança. Olha, pode fazer em adulto também. Mucocele. Mucocele, isso. Mucocele. No lábio. Uma mucocele no lábio, um cistozinho, né? Uma glândula salivar. Uma glândula salivar um trauma na glândula. E ela era uma menininha, se eu não me engano, ela tinha uns 8 anos. Um amor, foi com a mãe acompanhou o procedimento ali até eu pegar, ela deixou eu pegar a veia, botei o soro, remedinho para dormir, ela deu aquela cochilada, o cirurgião infiltrou, fez anestesia local, tirou a mucocele dela, resolveu o problema, deu 3, 4 pontinhos. Em 20 minutos estava resolvido. Sem trauma, sem... A criança ela não vai carregar esse trauma de não de posso não voltar ao dentista. Né? Às vezes a criança tem um episódio extremamente traumático num dentista com 7, 8, 10 anos de idade, ela carrega aquilo para a vida inteira. E aí, igual o Thiago falou, perde-se todos os dentes, às vezes o sonho dela é voltar a mastigar normalmente, ter um sorriso legal, e ela não vai buscar fazer o implante dela porque ela tem aquele trauma passado. Que ela nem lembra, mas ela ficou com aquilo. Né? Mas aquele trauma instalou na cabeça dela e ela fala, não há meios de eu conseguir fazer esse tratamento. Já tentei só com
comprimidinho, que normalmente a gente dá para os pacientes menos ansiosos, que controla legal, que é o midazolam, o famoso. Já tentei assim, já tentei de outro jeito, e não vai. Então, assim, a gente consegue falar, é possível, né? Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Eu tenho um caso, que eu tenho até vários dentistas que têm restrição ao uso do Dormonide, por exemplo, por causa de rebote. Você estava falando que na anestesia você vai entrar com midazolam, que é o mais comum, injetável e tal. Existe a possibilidade de rebote na anestesia com endovenosa, com monitorização? Não. Por quê? Controla de outra forma. Não é a dose. O comprimido, via de regra, o Dormonide, ele é comercializado com 15 miligramas. Tem até apresentação de 7,5, que seria meio comprimido, mas o mais comum é o 15. E aí o que se faz? Quebra o comprimido no meio, às vezes para dar meio comprimido, ou quando é um paciente acima de 70 quilos, você dá um comprimido inteiro. Então, assim, você está dando 15 miligramas para o paciente. Qual é uma das grandes vantagens de fazer direto na veia é que ele vai para o sítio de ação quase que imediato. Entra no sangue, circula, vai para o cérebro e age onde ele tem que agir, no receptor GABA. E aí o que acontece? A dose que a gente faz, por exemplo, uso 2, 3 miligramas. Dificilmente eu passo de 5. Porque ele já vai direto. Porque ele vai sem direto. efeito de segunda passagem. É diferente, exatamente, de um comprimido que vai ser absorvido pelo estômago, aí vai para cair no sangue, aí passa pelo fígado, metaboliza. E o midazolam, ele tem metabólitos ativos. Bem menos, 1/10 da atividade, mas tem. Então, quando você dá um comprimido de 15, digamos que como é mais ou menos 1/10 da dose e ainda fica circulando ativa, é como se tivesse ainda 1,5 mg circulando. Rodando. E já uma coisa que venoso, se eu usei 3, eu vou ter 0,3 circulando. Isso aí não vai dar rebote no paciente. Entendi. E além disso, tem que é uma das grandes vantagens também de você conseguir fazer a sedação venosa, é a previsibilidade e a chance de qualquer intercorrência eu consigo reverter Antagonista. o midazolam. Eu tenho uma medicação, flumazenil, ele vai lá e tira a medicação do local onde ela atua e fala, não, acabou o efeito. Então, assim, eu consigo acordar o paciente em 2 minutos, se eu precisar. Tá? Depois que você deu, diferente do comprimidinho, da sedação oral, depois que você deu o comprimido, não tem mais volta. Não tem mais volta. E aí, o que acontece? A gente vê, às vezes, o paciente que com meio comprimido fica super bem, dorme, relaxa, e você consegue atingir aquilo que você queria. E, às vezes, você tem paciente que você dá meio comprimido, parece que não tomou nada, você dá um comprimido inteiro, ele fica te olhando, e aí, tipo doutor, comigo assim. Então, assim, a resposta isso é uma coisa que a gente vai com o tempo, né, na anestesia, você vai tateando. A sedação é uma das coisas, digamos assim, mais complexas de fazer na anestesia, justamente por isso, porque não tem uma fórmula, assim, uma receita de bolo. Faz 2 miligramas para todo mundo que vai dormir. Não é assim. Então, isso vai aumentando. Você sente o paciente na hora, tem uma história, o paciente já faz uso de medicação, não faz, já fez cirurgia, então tem a anamnese antes, né? Você conversar com o paciente. Isso tudo vai te dando dicas de como é que você vai conduzir o caso. É até isso que eu ia perguntar. Você faz lá ali a ficha, preenche, conversa e entende um pouco do histórico dele. Sim. Tem alguma exigência ou existe alguma coisa que você tem que fazer procedimentos de exames dias antes, igual quando vou fazer uma cirurgia qualquer, eu tenho que passar pela anestesia e fazer uma sequência de exames, né? Sim, perfeito. Tem. Se enquadra ou não? Tem? Tem. Na verdade, assim, a gente, quando está falando de sedação para cirurgia odontológica, é uma cirurgia ambulatorial. Então, a cirurgia ambulatorial, o paciente vai fazer um procedimento, 1 hora, 2, 3 horas, meia hora, e ele não vai ficar internado, né? Tanto que é uma clínica odontológica. Então, ele vai chegar lá, vai ser atendido, e ele tem que ir embora algum tempo depois do procedimento. A complexidade do procedimento é que vai me dizer o que eu vou pedir de exame. E, obviamente, a história do paciente. Então, assim, é um paciente que a gente estava falando, vai tirar o siso. Um paciente de 20 anos, saudável, nunca teve problema nenhum de saúde, não toma remédio nenhum. Não tem sentido eu pedir exame algum para ele. Ele precisa passar por uma consulta comigo para eu conversar, saber, perguntar isso tudo. Se toma medicação, se não toma, já fez cirurgia antes, teve algum problema?
ficou internado por algum motivo, fuma, usa algum remédio, tem alergia a alguma medicação. Então, fazer a anamnese, né, que é colher a história do paciente, conversar, bater um papo com o paciente antes e, em cima dessa anamnese, que eu vou direcionar se vai precisar ou não. Já é diferente, por exemplo, do paciente que idoso, vai fazer né? do idoso, que vai trocar a dentadura pelos implantes. Via de regra, um paciente ali de 60, 70 anos, normalmente já toma o seu remedinho de pressão, né? Já toma um remédio ali para dislipidemia, para o colesterol, às vezes é hipertenso, é diabético, já tem um problema no coração. Isso é impeditivo dele fazer o procedimento? Não. Pelo contrário, é mais uma indicação, né, como a gente falou no início, para ter um médico do lado. Mas esse paciente eu vou precisar, às vezes eu tenho que pedir uma avaliação de um cardiologista antes dele ir para a clínica, para ver um eletro, se for o caso, para fazer um teste de esteira. Eu já tive alguns casos, graças a Deus não muitos, mas de pacientes que a gente teve que suspender o tratamento antes de começar. Por quê? Doutor, mas o senhor vai pedir uma avaliação do cardiologista, vou fazer um eletro, vou fazer um teste de esforço, uma esteira para fazer um tratamento odontológico. E às vezes a gente descobre que o paciente estava quase infartando, estava com a coronária ali quase 90% entupida. Eu já tive uma paciente que a gente pediu alguns exames e, infelizmente, eu dei um diagnóstico de leucemia para ela, antes da cirurgia. Então, mas fez o tratamento, fez o transplante e hoje está super bem. Mas sim, em alguns casos sim, tá? Mas isso é a avaliação individual. Cada caso é um caso, a gente tem que ver direitinho. Mas, via de regra, um paciente jovem, para fazer um procedimento pequeno, a gente não precisa, não. Mas a anamnese, bater um papo é para todo sempre mundo. importante. Aí você estava falando que ela fez uma pergunta, você falou que não tem restrição de idade mínima para o paciente. Agora, idade máxima, tem alguma restrição? Fala assim, esse paciente não pode porque tem tantos anos. Igual, por exemplo, a gente fez um paciente esse ano, um protocolo inferior, de uma paciente com 104 anos. 104 anos. Fizemos 5 implantes na parte de baixo, 104 anos. Então, assim, uma paciente como essa, que não é muito comum, nunca tinha meu paciente ela máximo. fez sedação? Não. Minha paciente máxima de idade era 96 anos. Aí essa bateu o recorde com 104. E sem anestesia? Não, anestesia local. Anestesia local, né? Sim, local. sem a sedação. Agora sim, teria uma paciente como essa, por exemplo, ou como uma outra que foi ontem lá, que tem demência, 80 e poucos anos. Existe alguma restrição em alguma coisa? Fala assim, esse aqui não pode por causa disso, por causa assim, é muito risco fazer no local ao invés de fazer no centro cirúrgico, alguma coisa nesse sentido? Não, a idade isolado não é um fator de risco. Não, isolado eu digo assim, a idade que vai fazendo com que tenham várias outras comorbidades. Hoje, principalmente hoje, né, a gente vê pacientes com 70, às vezes 80 anos, ótimos, né? Bem de saúde, são idosos, tomam um remedinho ali para o colesterol, mas às vezes não são hipertensos, não tem tanta comorbidade como você esperaria de um paciente. As pessoas se cuidam, a qualidade de vida hoje. Né? Um paciente, apesar de jovem, já é um paciente que dá mais trabalho, talvez, do que a sua paciente 104. E a cirurgia não pode demorar mais de uma hora, senão tem que parar para ir comer, né? Já é difícil ir em jejum também, né? Então... Não, já não vai em jejum. Certamente quebraria o jejum. Certamente. Isso, já que você entrou, é importante a gente comentar, né? Quando a pessoa vai fazer procedimento na clínica odontológica... Sobrepeso, então, é um fator impeditivo. Não. Impeditivo não, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Jejum. Cuide-se, pessoal. É importante a pessoa ir em jejum. Por que é importante ela ir em jejum? Qual que é a questão de segurança para essa muito boa pergunta, Guilherme. É o seguinte, isso às vezes a gente explica para o paciente na clínica, ele fala, mas se eu fosse numa consulta normal, fazer um tratamento sem a sedação, eu não tenho essa restrição, por que com a sedação tem que ter? E quando a pessoa vai fazer com local, com anestesia local, ela me pergunta, fala, pode comer normal, não tem problema. Normal, mas exatamente. Com a sedação é diferente. Com a sedação é diferente. Para os critérios que eu estava falando de cirurgia ambulatorial. Todo e qualquer procedimento que... Aí não falando só da odontologia, mas você vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, ou você vai fazer algum exame que precise ser sedado, você precisa respeitar um período de 8 horas de jejum para comida, para sólidos, para comer alguma coisa, e 2 horas antes de líquidos claros. E aí, líquidos claros, a gente coloca água, chá, nenhum alimento, nenhum líquido com resíduo, tá?
Só o leite que tem uma tabela um pouquinho diferente, que são 6 horas, uma restrição. Mas, enfim, se precisa, via de regra, eu oriento 8 horas de jejum para os pacientes de comida e aí 2 horas antes para líquidos normais, né? Água, chá, suco sem polpa, sem resíduo. Por quê? Quando a gente ceda o paciente, seja lá qual for o procedimento, você, além de tirar a consciência dele, deixar ele relaxado, você suprime um reflexo que todos nós temos, que é o reflexo da tosse. E o reflexo da tosse é um reflexo protetor, né? Se a gente estiver aqui conversando, vou beber um gole d'água e a água for para o lado errado, engasgar, eu vou tossir, né? E quando o paciente está sedado, ele não tem esse reflexo por causa das medicações. E qual é o problema disso? Se ele tiver algum conteúdo no estômago, café da manhã, uma vitamina, um suco, alguma coisa que ele não respeitou o jejum, durante o procedimento, se por qualquer motivo ele regurgitar, vomitar esse conteúdo que está no estômago dele, ele não tem esse reflexo da tosse. Então, o conteúdo pode subir, né, subir pelo esôfago, vomitar, como ele está ali dormindo, o conteúdo volta. E quando volta, como ele não tem esse reflexo, ele está desprotegido. Pode voltar para onde? Para a traqueia, para o pulmão. Então, enfim, imagina aí, você tomou um café da manhã. Você tomou um pão com presunto no café da manhã e esse pão com presunto vai parar um pedaço dentro do pulmão. Aí a gente tem processo inflamatório, infeccioso, dá uma pneumonia grave, o paciente aí tem que ir para o CTI, entubar. Enfim, a gente coloca em risco o paciente. E o primeiro mandamento nosso é não fazer mal ao paciente. Então, a gente tem que orientar em relação a isso. Aproveitando esse gancho, né, que a gente está falando do jejum, uma outra condição importante para o paciente, para quem está ouvindo a gente, né, que for fazer um procedimento odontológico com sedação, é o acompanhante. Por quê? Isso eu já tive inúmeros casos, né, nas clínicas, porque o paciente, como ele acorda e acabou, estou bem, nossa, eu não vi nada, mas eu estou ótimo. Embora, né? E ele quer ir embora, pegar o carro e ir embora dirigindo, né? E por mais que você explique que não pode, tem que ter um acompanhante, alguns são teimosos, mas por lei tem que ter, tá? Essa questão do jejum para proteção do próprio paciente e se você pegar a resolução do CFM, que fala sobre anestesia ambulatorial, tem uma série de itens. Você não pode assinar documento, não manusear pérfuro cortante, não manusear máquinas que possam, né, causar acidente. Mas no nosso dia a dia, na rotina, o importante é o paciente não ir embora da clínica sozinho. Porque embora ela esteja acordada, ela pode ter um efeito residual que às vezes tira a concentração dela. Exatamente. Ela está dirigindo, ela não tem o reflexo normal. Não tem, principalmente o reflexo. O reflexo fica diminuído. Então, numa situação, às vezes você está voltando para casa, alguém atravessa a rua ou entra uma moto na frente, você está mais lentificado, você pode causar um acidente, se envolver no acidente. Doutor Tiago, aproveitando fazer uma pergunta aqui. Na clínica, lá na Oral Time especificamente, o caso você mais atende que utiliza ali anestesia, esse sedativo, qual é? É um implante? Não é um caso de procedimento, é um caso de conduta do paciente. Certo. Então, a maioria dos pacientes que a gente faz sedação hoje é paciente que teve um trauma no passado e não consegue fazer. Alguns casos de paciente que tem problema que a gente falou ali sobre ânsia, que não dá para tocar na boca dele, então não consegue executar o tratamento por causa disso. Mas o principal motivo hoje, ainda, espero que mais para frente não seja mais isso, mas hoje ainda o motivo principal é por causa de ansiedade ou de medo ou de um trauma anterior que a pessoa passou por alguma coisa. Então, assim, inclusive todos os casos que a gente fez com o Rainer foi casos de pacientes que tinham algum trauma no passado e não conseguiam tratar por causa disso. Eu tenho uma paciente que estava conversando comigo esses dias aí, fazendo uma avaliação, que ainda não operamos ela, que ela falou que ela ia no dentista, e ela tinha uma farmácia, e a farmácia tinha um consultório odontológico junto. E ela ia nesse consultório odontológico, ela sentiu o cheiro do consultório odontológico trabalhando na farmácia, e aquilo foi traumatizando ela, que é o cheiro de endo, né? Que o canal tem um cheiro, né? Um produto. Da medicação. Oxigênio. E aquele cheiro, quando ela passava na frente do consultório odontológico, ela arrepiava e passava mal por causa do cheiro que ela teve no passado. Então, assim, os traumas são vários. Os traumas têm motivos diferentes, várias situações.
Mas a partir do momento que a pessoa tem um trauma, às vezes ela não consegue executar o tratamento por causa do trauma. E a gente tem como tratar através da sedação, que aí a gente tem até uma paciente que a gente fez uma carga imediata, você vai lembrar dela, da Regina. Ela ficava na rua, parava na porta, não entrava. Ela foi lá, conversou, acertou, ajeitou, marcamos de fazer, ela ficava na rua. Aí na hora de fazer, ela entrava, fazia e saía e ficava na rua. Ela não entrava, porque ela tinha medo de... Ficava dentro do ambiente, né? Não gostava do do motivo ambiente, né? anterior. Eu já tive algumas pacientes falando dessa questão dessa paciente que ficava fora da clínica. Eu já tive alguns casos que as pacientes fizeram avaliação, decidiram, tomaram coragem, falaram, não, vou fazer sedado. E não aparecia no dia da cirurgia. É mesmo? E aí marcou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí essa paciente que eu falo que o dia que ela realmente conseguiu, tomou coragem e foi, quando ela acordou, eu falei, doutor, se eu soubesse, já tinha terminado faz tempo esse tratamento, eu tô sofrendo com isso há tanto tempo. Perde muito tempo na vida. Perde tempo, exatamente. E outra coisa, às vezes a pessoa não pensa, mas ela fala assim, não, eu tô com 60 anos já, não precisa fazer isso. Só que ela tem mais 30, 35, 40 anos pra frente. 44, que ela vai... igual a outra paciente? 104, a conta tá meio errada. Mas... Aí ela tem todo esse tempo, esse resto da vida que ela vai viver com uma qualidade de vida superior, muito superior do que ela tem hoje, mas ela fala assim, não, eu tenho medo, não quero fazer, mas a sedação veio para isso, que a pessoa vai estar dormindo e não vai nem saber. E uma outra coisa que eu também já, nesses anos todos na odontologia, eu já vi, como paciente que tinha às vezes um problema relativamente simples, que foi piorando, aí ele foi perder um dente, 2, 3, e a coisa ficou mais complexo a ponto de fazer abscesso que e foi colocar postergando em ainda, risco até outras coisas, a parte sistêmica dele, poder fazer endocardite, enfim, por não conseguir fazer a higienização adequada, não conseguir fazer uma limpeza, fazer uma restauração, fazer nada. Que seja e sofrer um procedimento de prevenção normal numa clínica. Não, pela fobia, pelo pânico de sentar na cadeira do dentista. Então você vê, quando a gente está falando da questão do tempo, não só da reabilitação nesse sentido do implante, mas da higiene, né, do paciente, a higiene oral. E sabe uma coisa interessante também? Eu tenho uma paciente que a gente operou lá no Santa Rita, inclusive. É uma menina, tinha jovem, 18, 19 anos. Olha que interessante esse caso. Ela tinha que tirar as 4 dentes do siso e fazer mais um procedimento que eu não lembro o que era. E ela optou por fazer no centro cirúrgico, com anestesia geral, porque a mãe dela era traumatizada com o tratamento anterior. E aí passou para a filha, falando como que foi, como que não foi. Então, assim, às vezes o trauma... a mãe passou para a menina, falando assim, não vai, não vai, eu não vou, tenho medo. Então passa, a menina não aconteceu nada, nunca aconteceu, ela nem tinha nada para fazer, ela nunca passou no dentista, não precisou fazer nada agressivo. Daí na anestesia ela tinha medo, foi pro centro cirúrgico por causa da mãe. Da história pregressa da mãe. Eu acho muito importante esse bate-papo que a gente tem, porque assim, a conclusão que a gente vai esperar que as pessoas tenham é que é possível ela conseguir a maioria dos tratamentos, principalmente lá na Oral Time, porque às vezes a pessoa vem não só com o trauma que ela tem, mas que ela foi num dentista, o dentista falou, você tem tanto de idade, não dá para fazer esse tratamento, ou pacientes com necessidades especiais, um paciente um paciente colaborador, ele tem qualquer tipo de problema, falar, eu não vou conseguir atender essa pessoa porque não tem condições, porque às vezes o próprio dentista não sabe que existe possibilidade e coloca aquilo na cabeça do paciente ou dos responsáveis por ele e eles param de buscar tratamento. Então, assim, a gente tem que sair daqui, espera que a gente saia daqui com o paciente ou os responsáveis conscientes que lá no Oral Time ele consegue receber a maioria dos procedimentos que ele precisar, que seja igual a gente falou, uma limpeza, uma restauração, uma extração de dente, um implante, independente se é por medo, se é por alguma questão sistêmica, né, um problema cardiovascular, ou se é um paciente autista com alguma necessidade especial, que muitos dentistas, talvez a maioria deles, recusariam um tratamento porque acha que não é seguro, porque acha que não é possível o paciente receber aquele tratamento. Sim, perfeito, Guilherme. Eu tive inúmeros casos em que a gente se deparou com isso, né? São pacientes que já tinham passado por vários dentistas e todos eles falaram, não, a gente tem que, isso aí não tem como, tem que ir para o hospital fazer anestesia geral para resolver.
E aí a pessoa não tem plano de saúde, a pessoa... Exato. acha Isso possível, onera muito, né? A gente já começa, quando fala em tratamento hospitalar, você já começa com... Né, colocou mais um intermediário. Então, você já tem ali um hospital, que você tem que pagar a diária do hospital, tem toda a locação do centro cirúrgico, o honorário do anestesista, você tem que pagar o honorário do cirurgião. Ou entrar numa fila de SUS. Ou então enorme, isso. E aí, né? então, e aí você dá uma segunda opção para o paciente, uma segunda opção muito mais barata do que uma diária, né, um procedimento hospitalar, com segurança, com qualidade. E aí é o que você falou, né? Você vê um paciente conseguindo resolver o problema dele, realizar um sonho dele, uma coisa que estava sendo postergada, que estava passando de mão em mão, que ele estava sendo... E às vezes os outros profissionais passaram antes, né? Os outros dentistas, invertem um pouco a situação, põem a culpa no paciente. Fala, ó, isso aqui eu não sinto muito, mas isso aí com esse problema, caso não dá. no seu Não caso, dá. aí o próprio paciente fala, poxa, né, eu que sou o problema. E na verdade não, você dá essa alternativa para ele e fala, não, pode vir que a gente resolve. Tem como, né? Aproveitando a sedação... esse... Pode falar, vai lá. Não, porque então que hoje a sedação é a solução para você que tem medo de tratar, de fazer qualquer tratamento odontológico. Então é uma solução. Então não só melhorar a autoestima, como dar qualidade de vida, mas é uma solução porque às vezes a gente tem todo o mecanismo para tratar, para resolver seu problema. Mas você tem medo e não consegue realizar. Então a gente, por mais complexo o tratamento que seja, se você não consegue realizar por causa de um medo, não adianta nada ter toda a tecnologia, toda a complexidade. E no caso, com a sedação, isso é como se não existisse, porque a gente consegue fazer tudo que precisa fazer e o paciente não vai nem saber. Show. Eu queria puxar o gancho do que o Guilherme falou, Rainer, tirar algumas dúvidas em perfis de pacientes. Vamos supor, paciente jovem, sem fatores de comorbidade, aí entra no paciente idoso, com problemas sistêmicos. Todos eles são passíveis. O Guilherme falou dos pacientes sindrômicos. Paciente sindrômico. Inclusive, o nosso primeiro contato na Oral Time foi com um paciente que tinha um déficit, né, cognitivo e devido a um trauma, né, um trauma cefálico, o paciente ficou com sequelas. Tem algumas outras síndromes a qual acaba sendo restritivo, que você acha que é melhor? Vamos supor, o Down, por questões de via aérea, Malampate, essas coisas. Sim, porque às vezes tem familiares, tem pessoas que têm a síndrome e acabam, pelo comportamento dentro do consultório odontológico, acaba se restringindo. É passível de se fazer nos pacientes sindrômicos? Como que funciona assim? Sim, Quais são os critérios? Entra naquilo um pouco que a gente conversou ali atrás sobre avaliação. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Existem pacientes, por exemplo, hoje a gente tem muito paciente com espectro autista, né? Alguns que são com TDAH, com transtorno de déficit de atenção, pacientes com síndrome de Down e várias outras síndromes, pacientes com paralisia cerebral, que sofreram um problema durante o parto, enfim, uma hipóxia ou um trauma, né? Que tem algum grau de déficit cognitivo que não é negociável, né? Não vai no dentista de jeito nenhum. Às vezes, quando vai, tem que ser contido, aí fica aquela situação traumático, né? E aí, eu, inclusive, enfatizei o Down porque, pra gente, a macroglossia é uma coisa que, tipo, com ele já é difícil, entendeu? Então, eu não sei pra anestesia com via aérea, essas questões, assim. Então, cada caso é um caso, né? O Down, ele tem inúmeras características que vêm junto com a síndrome. A macroglossia é uma delas, mas uma outra que pode vir, não são todos que vêm, mas é um defeito congênito cardíaco, né? Um CIA ou um CIV. E aí isso aí a gente já tem que ser, por isso que eu falei, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar, tem que ver se o paciente tem cardiopatia junto, não tem. A macroglossia, existem graus de macroglossias também, então, mas já é um paciente que a gente, né, eu já anestesiei algumas vezes, já sedei algumas vezes paciente com Down, então também existem graus. Então, a avaliação é fundamental. Agora, é importante também a gente falar, aproveitar essa oportunidade, você está falando, a sedação resolve muita coisa, mas não resolve tudo. Existem casos que a gente vai ter que avaliar e falar, olha, realmente esse paciente, a relação custo-benefício de fazer na clínica, né, fora do ambiente hospitalar, não vale, não é viável. E aí não tem jeito, né? Tem que fazer no centro cirúrgico, no hospital, com outra estrutura maior por trás, ou é um paciente que a gente tem que fazer anestesia geral mesmo, diferente de uma sedação. E nesses casos a gente leva. O importante é
a segurança do paciente, sempre. Né? Dar o conforto, mas o conforto tem que vir junto com a segurança. E daí a importância de estar num lugar sério, numa clínica séria, com um profissional adequado, né? Para você não expor o paciente ao risco. Interessante. Eu acho que puxando esse gancho, eu não sei se ficou explícito para quem está vendo a gente aqui, as modalidades de sedação, de anestesia geral, quais são os tipos, assim, para dar um Isso, um é gancho importante. entre venosa, entre oral, entre inalatória. Óxido nitroso, que é muito Isso. comum. A gente- no Então, o consultório óxido nitroso, odontológico. inclusive, o pessoal da Odonto, aqui não é tipo... Nos Estados Unidos a galera tipo aprende em caráter de graduação, né, Sim. utilizar. Então aqui ainda não tem esse tipo esse benefício do óxido nitroso dentro da odontologia, mas alguns profissionais são habilitados e fazem. Sim, legal. Assim, a sedação, a gente basicamente divide em 3 categorias, né? A sedação oral, que nem você falou, dá um comprimido para o paciente ali 30, 40 minutos antes do procedimento. A medicação vai fazer o efeito. Tem essa questão do efeito, né? A gente não conseguir dosar muito, não dá para você tirar um pouquinho do comprimido depois que ele já engoliu ou dar mais um Eu não faço pouquinho mais. para esperar. Então, mas existe, é uma opção viável, muita gente faz. Não tem problema Se der nenhum, tudo certo, deu certo. né? Exato, se der tudo certo, deu certo. Um dia você me avisou para não fazer, você também me avisou e não deu certo. Então, acontece. Mas tem paciente que vai bem, segura bem cada caso, como eu falei, é um caso. Existe essa opção da sedação inalatória, que é com óxido nitroso. O óxido nitroso é um gás, é o gás do riso, né? Variante. Ele tem um poder analgésico muito bom, ele realmente diminui bastante a sensação de dor, mas ele não tem um efeito hipnótico tão bom, ou A seja, consciência assim, fica igual, né? o paciente ele fica um pouquinho meio lento, diminui a sensação da dor, mas a consciência dele, ele não tira tanta consciência assim. Ainda que se às vezes ele fica ansioso, porque o paciente vai submeter uma sedação porque provavelmente é ansioso, geralmente. Sim. Aí você faz uma sedação com óxido nitroso, às vezes o paciente fica, ele começa a ficar com medo do mesmo jeito e fica ofegante, respira pela boca para o efeito do óxido nitroso, porque não respira mais Ainda na tem essa nasal. questão, o óxido nitroso, né, o suporte dele nasal é grande, então para cirurgias da parte superior, um protocolo Atrapalha. superior, Atrapalha bastante. você já tem uma questão mecânica ali, porque tem Atrapalha né, bastante. uma coisa ali atrapalhando. E tem isso, o paciente tem que ter um mínimo de colaboração para entender que a respiração tem que ser nasal, né? Ele tem que respirar pausadamente, tem que manter a calma, que isso o efeito vai demorar um pouquinho, mas vai chegar o efeito. É quase um efeito psicológico que você conversando com ele, você não precisaria do óxido nitroso. Exatamente. Se você bater um papo legal ali, né, com o paciente, talvez não precise. E aí a gente chega, né, que eu acho que é o padrão ouro, que é a anestesia, a sedação venosa. Onde você pega um acesso venoso, faz essas medicações com a monitorização, com o médico anestesista. E aí, falando um pouquinho, que a gente estava falando da... Que também não tem desconforto nenhum, né? Picadinha é de coletar um exame sanguíneo, então... tem que fazer... Ainda não inventaram, né? A gente tem que fazer um acesso venoso. Tem que pegar uma veia, dar uma espetada e pegar a veia. Isso não tem como fugir. E uma dúvida que é muito frequente, que eu comentei um pouco aqui, mas não foi tão claro hoje, eu acho, é a anestesia geral. A anestesia geral, a gente aprofunda tanto o sono do paciente que o paciente, basicamente, ele perde alguns comandos, tá? E um dos comandos que ele perde na anestesia geral é a da respiração. Então, na anestesia geral, o anestesista, sabendo disso, tem que garantir a respiração para o paciente. E aí a gente já entra numa outra parte, porque aí você tem que entubar o paciente. Ainda mais agora, né? Com essa pandemia, a gente passou essa questão do Covid. Quando a gente fala em entubar o paciente já lembra daquelas cenas. É um outro trauma novo. É um trauma novo. Mais Então um os problema. pacientes falam, não, meu Deus do céu. Isso é legal a gente tirar essa dúvida de quem está ouvindo, assistindo a gente, porque fala, não, eu não vou fazer anestesia geral, porque eu vi lá na televisão aquele pessoal entubando e tal, aquela coisa do Covid. Aquele canudo na garganta. Não é aquilo, a sedação não é. Você sabe que até hoje o pessoal fala assim, não, eu não quero fazer geral por causa do menino do KLB, que teve um negócio lá, que ele falou assim, daí citam isso até hoje. Sim. Anestesia, na Como eu verdade... sou nova, eu não lembro disso. Essa ideia é do tempo de quem afiava agulha ali, ó. Ele falou que é 20 anos, eu acho que é mais um Quem pouquinho. tirava dente sem anestesia. Sem anestesia. É muito comum a gente ver, até o pessoal de mais idade, tem
pavor da anestesia, porque realmente, assim, Era há traumático. 40, 50 anos atrás, as medicações eram outras, os monitores eram outros, então, assim, as medicações, as drogas melhoraram muito. Os monitores hoje mostram tudo pra gente que está acontecendo no paciente. Antes de qualquer complicação, ele já começa a apitar, já indicar que alguma coisa mudou, tá? Então, a segurança hoje é totalmente diferente. Aquela questão, eu tinha uma avó minha que falava que fulano foi operar e morreu da anestesia, entendeu? Então, assim, isso basicamente hoje a parte mais segura hoje de qualquer procedimento cirúrgico com a anestesia é a anestesia. A gente, pelo contrário, a gente reverte qualquer problema que estiver acontecendo, a gente está vendo. Porque está monitorado. Porque está monitorado, porque as medicações hoje, né, melhoraram muito. Então, enfim, hoje a gente dá essa segurança para o paciente. Nós falamos de inúmeras situações aqui, perfis de paciente, procedimentos, né? Mas puxando a sardinha um pouco para o meu lado, tem muitos procedimentos mais invasivos do que esses procedimentos que o Thiago faz, que de porte maior, né? Que a gente já teve a oportunidade de estar junto em alguns procedimentos desses, como por exemplo a mentoplastia, né? Uma lipoaspiração de papada. Isso que eu ia falar, lipo. O paciente que às vezes associa esses procedimentos com um porte um pouco maior, com a necessidade de hospital, ali ele já pensa em inúmeros obstáculos. Sim. E nem imagina que esse tipo de procedimento estético é possível de ser feito na cadeira odontológica se a gente tiver ali uma retaguarda de um anestesista fazendo a sedação, né? Sim, perfeito. A gente, nesses 10 anos aí na odonto, eu também cedi para inúmeros procedimentos, né? Bucomaxilo, né? Expansão, mentoplastia. Às vezes, já até pequenas fraturas de mandíbula, a gente com uma redução, ter que botar uma placa, você consegue fazer isso com o paciente sedado no consultório odontológico. É importante a gente salientar que, assim, quase toda a estrutura que a gente tem dentro de um centro cirúrgico, hospitalar, com um carrinho de anestesia, com os monitores, a gente consegue trazer isso para dentro da clínica. A gente tem um monitor multiparamétrico que mostra tudo, tem desfibrilador, tem material de via aérea, qualquer intercorrência que tiver que precisar tubar, reverter uma ocorrência, a gente tem essa estrutura toda. Então, assim, hoje a odonto também está, né, passeando nessa questão estética, né, da lipo, do botox, harmonização facial. Mais uma indicação excelente para a sedação. Então, tá liso, né? Então a anestesia hoje ela é uma solução para quem tem medo. Exatamente. Totalmente. Como está dando nosso tempo aqui, deixa eu só fazer uma pergunta para a gente encerrar. Às vezes a gente vai fazer algum procedimento cirúrgico que a gente entra com articaína ou lidocaína ali, e aí tem uma vasoconstrição local por causa do anestésico. Quando passa o efeito da anestesia, vamos falar daqui 2 horas, 3 horas, o paciente já está na casa dele faz tempo, começa a ter um sangramento mais alto por causa disso. No centro cirúrgico, quando a gente faz a cirurgia no centro cirúrgico, você, baixando a pressão, você diminui o sangramento, você até controla quanto você quer de sangramento. Sim. Na sedação, durante o procedimento, você consegue controlar esse sangramento também? E no pós-anestesia, o sangramento é diminuído? Você consegue manipular para ter menos sangramento ou não? Consigo. Durante o procedimento, a gente literalmente faz o que quer. Com a pressão do paciente, diminui, aumenta. A gente tem algumas medicações, tem o ácido tranexâmico, né, que é um procoagulante que, caso o paciente esteja sangrando muito, às vezes existe isso, o paciente às vezes tem uma discrasia, já fez algum outro procedimento e teve esse problema, a gente consegue lançar mão dessa medicação também para segurar o sangramento. E no pós-operatório, uma das coisas que mais fazem o paciente sangrar é dor. O paciente está sentindo dor no pós-operatório, aumenta a pressão, aquele vaso que estava ali colabado, ele acaba abrindo e sangrando. E aí, às vezes, tem que voltar para a clínica ou para o centro cirúrgico para resolver esse problema. Realmente do Guilherme precisa mesmo. Pois é. Isso aí entra naquela outra parte que eu falei da sedação, que não é só questão de botar para dormir, é o controle e a medicação. Como o paciente, a gente já faz analgésico, anti-inflamatório, corticóide, antibiótico, isso já faz estudo venoso, o paciente sai com 6, 8 horas ali de cobertura de medicação.
Então, quando passa o efeito da sua articarina, da sua lidocaína ali com 2, 3 horas de cirurgia, ele Tem já mais 3, 4 horas para tem frente. 5, 6 horas ele está coberto com a medicação Quando venosa. passar essa cobertura já não é sangramento mais, não E tem aí- mais... Não, o cara já entrou com a formou medicação o via oral coágulo daí. e já Já fez a rede dificilmente fibrina e pronto. esse coágulo vai sair dali. Entendi. E outra coisa, dá tempo do paciente chegar em casa, passar na farmácia, no caminho, Sim. comprar as medicações. E a gente fala, olha, o senhor não precisa tomar esse remédio até tal hora. A partir de tal momento Então. o senhor pode tomar a medicação. Então, assim, a gente consegue cobrir esse período todo do paciente. Uma coisa que, se for numa rotina normal, Ambulatorial sem sedação. sem sedação, o paciente corre esse Entendi. risco de 2, 3 horas depois passar o efeito da anestesia local, começar a sentir dor, ele ainda não tomou o remédio, ou acabou de tomar, porque também estava com a boca anestesiada, é Sim. difícil engolir, enfim. E aí vai passando esse efeito, o paciente, então, tem essa outra vantagem legal. também. Não, legal, eu achei que foi muito interessante essa conversa, que vai Muito vai bom. esclarecer assim, os pacientes que Esclarecedor, às vezes têm Nossa, medo, demais. começam a entender que existe como tratar, porque às vezes a Existe pessoa alternativa, não né? igual a gente conversou, a pessoa não se trata, não resolve por causa de medo. Porque acho Isso que não é é uma possível, solução. né? E também para os dentistas que estão assistindo a gente, que agora entende que existem alguns benefícios que ele às vezes não tinha esse conhecimento, não pensava a respeito disso. Então é interessante. Então achei que foi legal e eu até vou pensar em chamar mais você, mas a gente precisa responder as mensagens. Agora É a correria do dia a dia, mas é muito. Eu fico muito feliz mesmo, já há muitos anos fazendo esse trabalho. E eu acho que é gratificante demais, sabe? Esse paciente aí. Os anestesistas, via de regra, eles menosprezam isso, não gostam de sair do centro cirúrgico, né? A gente está acostumado com aquela correria do centro cirúrgico, cirurgias grandes, mas é muito satisfatório você ver um paciente Realizando sonhos, né? realizar o sonho dele e conseguir fazer um tratamento que ele está adiando há 10, 20, 30, Sim. 50 anos. Show, E muito você bom. conseguir chegar lá e resolver o problema dele, ele te agradecer. é legal, né? Sim, Sim, bom. dessa interação odontologia, medicina em prol da segurança, conforto do paciente, conseguir oferecer a maioria dos procedimentos odontológicos possíveis para ele dentro de uma clínica, né? Cadeira odontológica. Os mais simples aos mais complexos, os mais simples consegue. aos mais Agora são complexos. viáveis. São Tudo com Muito cobertura. Isso aí. Muito bom. É isso aí, gente. Então encerramos aqui mais um Oral Time Cast. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Fica já o convite para próximos, que eu acho que ainda tem muitas Exatamente. dúvidas ainda. E lembrando, então, se precisar de um procedimento desse, Oral Time. Exatamente. E amanhã, inclusive, a gente está aberto das 8 a meio-dia e meia. E eu vou estar lá na clínica também, fazendo avaliação. Não tenho paciente nenhum marcado, vou estar lá. Então, se você está escutando aí agora, manda uma mensagem para mim agora. Estou com o telefone aqui, já fala com você. Isso aí. A gente já marca o horário para amanhã. É 991460454. Ou, se quiser aparecer direto lá na clínica, fica na Avenida Rio Branco, 761. Muito fácil de achar. E se você não decorou o telefone, não conseguiu escutar, claro que dá para voltar um pouquinho o vídeo aí. Mas você colocando no Google, no Instagram, no Facebook, onde você quiser. Perguntou pro Oral Time, sorveteiro. até na sua TV, se você escrever Oral Time, aparece. Você localiza a gente, é muito fácil Joga de no achar. GPS Oral Time que ele te leva. Vai Exatamente. né? Já joga lá. É isso aí. Muito boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Rainer. E até a próxima. Valeu, Rainer. É. Boa noite. Isso.